Flamengo. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter Léo Burlá, o cara sabe tudo sobre Flamengo. Fala, Léo. Fala, Pedro, como é que tá? Obrigado pelo sabe tudo, vamos bater um papo bom aí, segue o jogo. É isso aí, tudo tranquilo, fora o frio aqui, inverno começou. Mas vamos falar de Flamengo, Flamengo é sempre quente. Ô, Léo, queria começar essa nossa conversa, acho impossível fugir desse assunto, falando sobre o Pedro. O Flamengo segue firme na ideia de não liberar ele para as Olimpíadas. Eu ouvi que a seleção brasileira, né, a CBF, já trabalha com a possibilidade de não contar com ele, mas ele parece, e ele pareceu, principalmente na reação ao ser substituído, estar visivelmente incomodado com essa decisão. Como que o Flamengo está administrando isso? Teve alguma conversa com o Pedro depois do que aconteceu? É uma coisa que preocupa? Assim, Pedro, eu acho que a gente tem que até ser razoável e colocar as coisas em termos humanos também, né? É evidente que o jogador é justo o desejo dele em disputar uma Olimpíada. Eu fico imaginando, a gente sabe o fetiche que é Jogos Olímpicos, Vila Olímpica, aquela coisa, reunião dos melhores atletas do mundo. E no caso específico do futebol, a questão etária pesa muito, né? Ele sabe que se não for essa prática, não vai ter outra. Dá para dizer que não vai ter outra, né? Então, assim, eu entendo, é compreensível, eu acho que a gente tem que colocar na balança isso. E isso também acho que a gente tem que fazer dar um descontinho daquela reação intempestiva dele sair chutando garrafa, reclamando. Embora não seja nada louvável e tudo mais, a gente não está aqui aplaudindo, mas acho que a gente tem que fazer aí uma ponderação também, sabe? O cara no fim das contas, o cara não é um robô, sabe? O cara sofre, tem sentimento, enfim, como eu, como você, como todo mundo que está nos ouvindo aqui. Dito isso, nada muda em relação à postura do Flamengo, de não liberá-lo para a Olimpíada. Isso aí é questão fechada no clube. Você me perguntou se houve uma conversa depois disso. Não houve assim uma coisa formal do tipo, vem cá, Pedro, vamos sentar e conversar, sabe? Não foi uma coisa assim, vamos fazer uma reunião para parar as arestas. Mas no dia seguinte os caras se encontram no ninho e tal, e aí, né, é inevitável o assunto brotar numa conversa informal ali no corredor e tal. E o Pedro e o Rogério, o caso não seguiu adiante, assim, morreu ali mesmo, embora tenha causado um desconforto no jogador as declarações do Rogério na entrevista coletiva. Ficou uma certa sensação de com os outros nada e comigo tudo, sabe? Mas também a gente tem que contextualizar bem e entender que o Rogério também comprou, vamos dizer assim, essa briga pública, porque ele está 100% respaldado por quem manda no futebol, que não vai se mover em 1 milímetro na decisão de não liberar o Pedro. O Pedro não vai ser liberado, a não ser que o Pedro vá à revelia, sabe? Mas com a carta branca do Flamengo, enfim, os fatos podem nos desmentir daqui a um dia, mas até agora, hoje, no momento, não há hipótese do Pedro ser liberado. E tem a questão judicial rolando também, depois do Flamengo ficar sem resposta da CBF, o que é também uma coisa lamentável, né? A entidade sequer, nem que seja para mandar uma resposta, continuamos contando com o jogador, sabe? Nem que seja para isso. Mas a CBF se acha no direito, vamos dizer, de sequer responder a um clube filiado ao atual bicampeão brasileiro, e ainda que não fosse o campeão brasileiro. Isso pouco qualquer importa. Clube, né? Eu acho que qualquer clube tinha que ter uma resposta. Isso pouco importa.
E aí o Flamengo, na sexta-feira, ingressou com uma nova petição no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo urgência na análise da medida que o Flamengo ingressou exigindo a barração da convocação, segue sem resposta também, sabe? Então, é um circo, né? É um show de horrores, na verdade. E aí, a apresentação dos jogadores é no dia 8, salvo engano, 7 ou 8 de julho. Então, sabe, se agora tem... Hoje a gente está no dia 29, isso. Então, tem mais 8 dias aí para isso se desenrolar. O jogador tem jogos a cumprir no Flamengo. Em tese, a convocação dele passa a valer, de fato, no momento da apresentação. E se chega no momento da apresentação, no dia, o STJD não se manifestou, a CBF não se manifestou, e aí? O jogador bota uma roupa e vai para o aeroporto? Como é que faz, sabe? É muito lamentável todo esse... O cenário é todo muito lamentável e diz muito sobre a organização do futebol brasileiro, né? É muito mesquinho, né? É muito baixo, enfim. Eu acho baixo e nesses meus adjetivos, eu acho até que não se inclui o Flamengo nesse caso. Eu acho que o Flamengo está amparado de cabo a rabo na legislação, sabe? Mas acho que o tribunal não assumiu o seu papel, a CBF fazer essa de não é comigo, sabe? Isso depõe muito contra o futebol brasileiro, assim, na minha opinião. O silêncio é uma forma de pressionar o Flamengo também, né? O silêncio é talvez a maior forma de pressionar o Flamengo nessa disputa aí. No fim, quem acabou falando sobre isso foi o Jardine, né? E o próprio Jardine admitiu que se o Flamengo não liberar, a gente vai sem o Pedro. É o que deve acontecer no fim das contas. E como você falou, não tem muito como o Flamengo ser obrigado a liberar um jogador numa data que não é data FIFA. Não há nada a ser feito. E se você voltar a fita um pouquinho, a seleção brasileira, / CBF, ela em um espaço curto aí de um mês, sei lá, 20 dias, ela causou saias justas em série para o Flamengo, né? Questão do Gabigol, lesão, aí Rodrigo Caio, lesão, Covid, aí Pedro... Sabe, fica parecendo não, né? É uma disputa de poder mesmo, aberta e declarada, né? Só que me soa tão maluco, assim, você brigar com um dos seus principais atrativos, vamos chamar assim, sabe? O clube que mais investe, o atual bicampeão do Brasileiro, e repito, a gente está falando aqui do Flamengo porque o assunto é Flamengo, mas podia ser... o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Coritiba, o São Paulo, isso independe da camisa, sabe? É o Flamengo hoje, mas amanhã é o Grêmio, sabe? Isso é muito maluco, assim. A minha impressão é que a CBF, ela aposta as fichas dela nesse desgaste entre Pedro e Flamengo. Claro. O silêncio vai prorrogando a situação, a incerteza vai aumentando as tensões e a sensação que dá, claro que a gente não dá para afirmar isso com certeza, mas a sensação que dá é que a CBF espera o momento que o Pedro vai virar para o Flamengo e falar, olha, me desculpa, eu quero ir, eu preciso ir. Se isso acontecer, a gente tem um abacaxi na mão, o clube, empresários do Pedro, CBF, porque aí eu imagino que essa briga vai a instâncias internacionais, inclusive, sabe? Porque a legislação é bem clara, né, Pedro? Você que é um cara que entende disso muito melhor do que eu, a Olimpíada não é considerada uma competição internacional. No regulamento, se eu não me engano, está descrito como competições oficiais internacionais FIFA. E pronto, ponto final. A Olimpíada simplesmente não se encaixa nesse critério. Agora,
eu vou aqui fazer um exercício só de palpite mesmo. Conhecendo um pouco o Pedro, eu não creio que chegaremos nesse ponto. Mas aí a gente sabe que tem empresário, tem família, enfim, a gente sabe que o jogo é pesado, sabe? Mas acho que ele, Pedro, atleta, atacante do Flamengo, ele pode até ficar emburrado, vai chegar em casa, vai ficar sentido, vai desabafar com a mãe, com o pai, com a namorada, mas eu não vejo ele sozinho falando, pô, dane-se o clube, vou fazer minha malinha e vamos embora. E depois eu vejo o que acontece. Sim, eu concordo com você e eu acho que justamente por tudo isso que você falou, né? Legalmente não há nada a ser feito. Por isso eu não vejo essa situação se desenrolando para uma briga judicial enorme. O que eu acho é que a CBF aposta no constrangimento entre Pedro e Flamengo. Ela aposta no Flamengo eventualmente recuando e decidindo liberar para manter um jogador importante do seu elenco feliz. Eu acho que essa Mas aí você, agora a gente também fazendo um exercício aqui de futuro. Se o STJD indefere o pedido liminar do Flamengo, hoje, como a gente falou, a gente já está numa certa contagem regressiva, né? E aí, eventualmente, não dá tempo disso ser apreciado pelo pleno, etc, etc. Chega no dia, vamos lá, na véspera da apresentação, o órgão legislador da Justiça Desportiva do país diz que a razão está com a CBF. Olha o problemão que está criado, sabe? Porque aí o jogador e o staff dele, o empresário, também pode dizer, bom, você Flamengo, alega que está amparado pela lei. Tudo muito bem, tudo muito bom. Porém, a instância legislativa aqui que é a voz do caso, que é quem dá o ordenamento do caso, está me dizendo que eu posso ir, sabe? Então, eu acho que também pode ser que chegue nesse impasse. Talvez essa demora para esse imbróglio se desenrolar possa ser uma estratégia também de vamos levar isso no limite, vamos empurrar, até que chegue um momento em que a gente tem aí uma guerra de... não vou dizer, não é uma guerra de versões, mas cada qual com a sua justiça em mãos, né? O jogador amparado pelo STJD, o Flamengo amparado pela legislação da FIFA, e aí, como é que faz? A razão é de quem? E aí é um desgaste gigantesco, né? E, repito, é lamentável que isso esteja acontecendo entre a CBF e um clube da Série A, e repito, podia ser da Série B, C, D, é muito lamentável, né? Você apostar nesse caos, e mais, você enfraquecer o seu maior campeonato, assim, nem ligar para a qualidade do seu maior campeonato, sabe? A CBF cada vez mais dando demonstrações que a seleção, vambora, e o Brasileirão, a Copa do Brasil, a gente empurra do jeito que dá, sabe? Que se dane que o Flamengo gastou 87 milhões de euros, agora me foge, mas foi... Perdão, 87 milhões de reais no Pedro. Poxa, 87 milhões de reais, cara. Isso compromete um ano. Poxa vida, é um planejamento, é um esforço financeiro danado para você ter o cara. Você já perdeu o Gabigol, aí a CBF quer te tirar o Pedro. Poxa, também vale aí fazer uma ponderação, né? De ser mais razoável, de olhar para o outro lado também. Mas tudo que a gente está falando aqui é um mundo colorido e não vai acontecer. A CBF não vai, eu imagino que não vai virar para o Flamengo e falar, não, desisti do Pedro, tudo bem, vou convocar o fulano. Não acredito que isso vai acontecer. Então, acho que isso ainda teremos algum capítulo ou capítulos desse assunto. É isso aí, Léo. Vamos para o intervalo aqui, rapidinho. A gente continua a discussão daqui a um minutinho. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time?
tirar uma foto oficial com o elenco, acompanhar o treino. Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo. E falando aí sobre a situação do Pedro. E, Léo, eu vou mudar um pouco o ângulo que a gente está discutindo essa situação. Claro, todas as críticas à CBF são justas nesse momento, na minha opinião, são válidas. Mas vendo a coisa pela situação do Pedro, né? O Pedro é um atacante jovem, é um cara que ainda tem mercado aí na Europa e em outros lugares do mundo. É um dos 3 melhores centroavantes do futebol brasileiro. Aceita bem, ele lida bem com o fato de ser reserva, um reserva muito participativo, mas ainda assim um reserva no Flamengo, e aí ele tem diante dele uma oportunidade de disputar uma Olimpíada, que é um torneio que, apesar de ser um torneio sub-23, digamos, é valorizado aqui no Brasil, pode aí colocar o nome dele em evidência de novo no futebol europeu. É uma experiência, do ponto de vista pessoal, de carreira, muito interessante para ele. Como você mesmo disse, talvez a última. E o clube vira para ele e diz, olha, você não vai. O clube investiu pesado, o clube está disputando vários torneios. Mas, do ponto de vista do jogador, isso não pode levar a uma deterioração da relação entre Pedro e Flamengo? Isso não pode, eventualmente, fazer com que o Pedro chegue para a diretoria do Flamengo e fale, olha, eu não me sinto mais à vontade aqui, me desculpa, eu preciso pensar em mim, preciso na minha carreira. Não, é uma coisa tênue, né? Uma coisa um pouco perigosa para a relação Pedro-Flamengo. Mas assim, aí volta ao que a gente está conversando, né? O Flamengo é o empregador, no caso, né? O Flamengo vai virar para o Pedro e falar, olha, Pedro, poxa, eu entendo sua frustração, mas a gente não tem como te liberar, a gente está numa maratona de Libertadores, de Copa do Brasil e Brasileiro, você é um cara importantíssimo, você custou quase 90 milhões de reais, você custa X mil reais por mês, que são pagos religiosamente em dia, lamento, mas, cara, bola para frente, continua jogando bem no Flamengo, que você vai para a Copa do Mundo, quem sabe? O que é maior? A Copa do Mundo ou a Olimpíada, sabe? O Pedro estava ele foi convocado pelo Tite, reserva do Flamengo. Ele foi convocado pelo Tite antes do Gabigol, nesses últimos tempos aí. Eu não vou lembrar exatamente, foi algum jogo de eliminatórios, acho que foi novembro de 20. O Pedro foi para a seleção e o Gabigol não foi. Pedro reserva. E aí ele vai ter que fazer uma opção de carreira mesmo, se ele acha que vale a pena comprar uma briga com o empregador dele e há 1 ano da Copa do Mundo, 1 ano e meio da Copa do Mundo, vou embora, beleza, vai lá, não sei, para um time médio da Espanha, da Alemanha, da Itália. Será que ele vai ter a projeção que ele tem jogando aqui? Será que ele vai fazer os mesmos 20, 30 gols que ele quase com certeza vai cumprir aqui? Será que vale a pena nesse momento de definição de grupo? E digo mais, será que a Olimpíada é tão determinante para o olhar que vai se ter sobre o Pedro, seja da comissão técnica da seleção brasileira, seja do mercado internacional? Será que um time grande da Europa vou pegar só um exemplo aqui fictício, tal, Real Madrid. O dirigente do Real Madrid tá lá, tô esperando o Pedro jogar na Olimpíada para contratar ele. Não consigo enxergar assim, sinceramente. Basta ele ver os jogos do Brasileiro, basta ele acompanhar as convocações do Pedro. Mas e também repetindo o que eu falei mais anteriormente, eu acho que partindo do Pedro, essa cisão, esse clima de não dar mais, não me fecha muito na minha cabeça. Mas você sabe tão bem quanto eu que esse é um mundo
de agentes, de empresários, de propostas, de negócio. Agora, se o Pedro e os empresários dele virarem para o Flamengo e falar não tem mais clima, não dá mais e tal, o Flamengo vai virar e falar, ótimo, traga aqui coloca aqui a proposta na mesa, vamos embora. Porque assim, com todo respeito, o Pedro é um jogadoraço. Eu sou fã do Pedro, quando ainda cobri o Fluminense, o Pedro começando, a torcida pegava no pé dele pra caramba, eu falava, cara, esse cara é bom pra caramba, eu acho ele muito bom. Mas se for para sair também, a vida vai seguir, né? Ninguém vai ficar chorando um ano porque o Pedro eventualmente foi vendido, não quer mais jogar no Flamengo. Eu lamentaria muito até por ele, assim, que eu acho que ele estaria tomando uma atitude bastante precipitada, mas também uma atitude que a gente, se acontecer, é obrigado a respeitar, sabe? A coisa não parece, né? Pelo menos por enquanto, e pelo que você tem ouvido e sentido, e tá indo para esse lado, né? Não. Mas assim, que o Pedro e a turma dele, leia-se, quem trabalha com ele, ficou chateada com a coletiva do Rogério, ficou. Isso é um fato. E o silêncio da CBF exacerba as tensões, vai deixando o caso se arrastar. É o que eu te falei, é como se a CBF estivesse empurrando essa bucha e falando, Flamengo e Pedro se resolvam aí, sabe? E a gente volta a lamentar profundamente que a organizadora do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, simplesmente ignore o lado do clube, assim, ignore a legislação, ignore o lado do clube, ignore a qualidade do seu produto. Isso que é uma bizarrice, né? Porque a gente agora falando de liga, se a gente já estivesse vivendo sobre uma liga, até fazia algum sentido a CBF lavar as mãos. Esse campeonato não é meu mesmo, vocês que organizam, eu quero o jogador e vamos que vamos. Mas ela simplesmente enfraquece o principal produto de clubes que ela tem em mãos. E que, pelas notícias que a gente tem, pelas informações que a gente consegue apurar, conversa com um, conversa com outro, o caminho da Liga está bastante solidificado. Se vai sair de fato, isso aí a gente vai ter que esperar mais um pouco. Mas que existe uma disposição, pelo menos eu não me recordo de nada similar antes, que existe uma disposição tão uniforme, nunca houve. Pelo menos eu não me recordo desde que eu trabalho com isso. Sim, e não é à toa, né? O discurso é bem afinado, sabe? Bem afinado. Seja dos dirigentes do Flamengo, do Palmeiras, do Inter, do Vasco, o discurso é muito afinado. Então, e só para arrematar também, toda essa questão de Pedro, tensões de convocação, Gabigol, tudo isso a gente tem que colocar nesse caldo de crise na CBF também, de crise institucional. A CBF está nas cordas, enfraquecida, vendo os clubes avançarem sobre ela e ela está jogando com as armas dela. Então também a gente não pode descolar uma coisa da outra. Não é um caso isolado, a CBF brigando com o Flamengo por causa do Pedro. Não, é a CBF brigando com o Flamengo por causa do Pedro, mas porque há todas essas coisas rolando nos bastidores. A CBF nunca esteve tão enfraquecida como ela está hoje, né? E não à toa os clubes estão querendo assumir o controle do produto Campeonato Brasileiro, né? Que é o produto que mais sofre com essas convocações, com a seleção, com os problemas de calendário. E é o principal produto, né, da confederação, que é uma maluquice também. Uma maluquice. O nosso maior campeonato é aquele que a gente sabe quando começa, quando termina, embora por causa da Covid tenha havido ajuste de calendário, mas aí é uma coisa, né? Força maior, é um motivo de força maior, mas é o campeonato que a CBF tinha que botar no colo e embalar, sabe? Isso aqui é meu melhor produto, são os melhores times que eu tenho, os melhores jogadores em atividade no Brasil estão aqui. Uma semana
Flamengo e Corinthians. No mesmo dia tem São Paulo e Grêmio. No outro dia tem Inter e Atlético Mineiro, sabe? É o suprassumo do futebol brasileiro e tá nem aí, sabe? Tá nem aí. É muito lamentável. É isso aí, Léo. Valeu, o papo tá bom, mas a gente já estourou um pouquinho aqui nosso tempo. Muito obrigado pela participação. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei aqui com a participação do nosso repórter Léo Burlá. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro, da Juliana Carpanese. É isso aí, sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais Flamengo. Obrigado pela companhia.